para todo mundo. Pronto. Aí eu subo esse vídeo que vai ficar gravado. Hoje o foninho não tá parando no meu ouvido. A matéria que a gente começa hoje, ela vai ter cálculo, tá? Nós vamos fazer balanço contábil, nós vamos fazer alguns controles contábeis e alguns controles financeiros. Por isso que eu achei melhor eu gravar a aula no Zoom, porque as dúvidas que vocês forem tendo, depois vocês conseguem rever também. Quem não assistir aqui vai conseguir assistir depois o vídeo lá no canal. Para começar, eu vou diferenciar para vocês os dois conceitos, tá? O conceito de administração financeira e o conceito de administração contábil. Porque a empresa, a organização, ela tem os dois setores dentro, internamente, quando é uma empresa grande, ou ela pode terceirizar esses dois setores, é uma opção que ela tem também. E são dois setores que cuidam de coisas totalmente diferentes, apesar da gente ter a impressão... Ih, acho que a Júlia não está conseguindo entrar, deixa eu ver. Da gente ter a impressão em alguns momentos que é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui para aceitar a Júlia, que ela falou que... mas eu já aceitei, falar para ela tentar entrar de novo. Apesar da gente achar em alguns momentos que eles cuidam dos mesmos controles, não, são controles totalmente diferentes, tá? Dentro da organização. O planejamento financeiro, a administração financeira, cuida exclusivamente do orçamento que a empresa tem e dos gastos e investimentos da empresa. Quando eu falo orçamento, às vezes a gente confunde a palavra orçamento com a palavra cotação. A área de compras, ela faz cotação de preços, né? Para comprar, escolher um produto, a área de compras às vezes faz 3 cotações e define o melhor preço para poder escolher o fornecedor. Às vezes a gente fala que a gente está fazendo um orçamento. Eu fui na loja de material de construção fazer um orçamento. Ou eu chego numa loja e falo que eu gostaria de um orçamento. A palavra orçamento dentro da indústria, ela não é a mesma coisa de fazer cotação. A palavra cotação, sim, é eu pegar 3 preços, 4, 5 preços e escolher ali qual é o preço mais em conta, né? E quem é esse fornecedor e comprar desse fornecedor. A palavra orçamento dentro da empresa é quanto ela tem para gastar. Então, qual é o meu orçamento como empresa? É aquela verba que eu tenho disponível para estar gastando naquele período. Então, mesmo dentro da empresa, muita gente que trabalha na área de compras confunde os dois termos, acham que é a mesma coisa, mas não é, tá? Cotação é eu pesquisar um produto, o preço do produto para escolher a compra. E quando eu estou falando orçamento, é aquilo que eu tenho disponível na conta corrente, no banco, no mês, para gastar naquela área. Então, dentro da empresa, às vezes um orçamento macro é o orçamento da empresa inteira. Vamos imaginar que a empresa tem 100 mil reais para gastar por mês. Esse é o orçamento dela. E dentro desse orçamento de 100 mil reais, 40% é salário, já é comprometido com a folha de pagamento. Ela teria só 60% desses 100 mil reais como orçamento para os gastos diários, para conta de luz, água, telefone, matéria-prima, material de escritório e outros gastos aí que tem no dia a dia dentro do mês. Então, o orçamento é o que ela tem disponível para gastar. O setor financeiro, ele controla isso. Qual é o orçamento que a empresa tem, quais são os gastos que ela tem naquele período e qual é o investimento que ela está fazendo. Então, toda a circulação financeira de dinheiro dentro da empresa é controlada pelo setor financeiro. Ele tem ali o objetivo, né, de administrar
o que tem disponível e o que está saindo, né? Administrar essa renda, administrar o patrimônio, o investimento, administrar a dívida da empresa, tá tudo em prol do que a empresa está planejando e tem feito. Então, às vezes, quem controla o setor financeiro da empresa é um grupo de especialistas, é realmente um gerente financeiro, às vezes ele tem uma equipe dele que faz esse controle. Em momentos de crise, o setor financeiro ele é muito importante porque, conhecendo qual é o orçamento e quais são os gastos da empresa, eles começam a controlar e a diminuir custos, a planejar junto com os outros setores ações para diminuir o custo. Tá? E é o setor financeiro que negocia com o banco empréstimos, pagamentos, postergar pagamento, toda essa negociação é feita pelo setor financeiro. Muitas vezes, empresas pequenas não têm alguém para cuidar do setor financeiro. Quem cuida é o próprio empreendedor, o próprio empresário. Mas, às vezes, ele não tem tanto conhecimento assim, tá? Mas uma empresa pequena, isso é possível. O planejamento contábil já é um setor que vai cuidar das normas, das leis que a empresa tem que seguir, das leis contábeis, dos impostos, dos tributos que a empresa tem que pagar para o governo. Também ele analisa um pouco o setor financeiro, mas ele vai cuidar de uma parte mais legal, né? Daquela atividade dentro de um ramo específico, seja uma atividade alimentícia, uma atividade metalúrgica, ela tem uma série de normas para cumprir em relação à tributação, em relação a patrimônio da empresa. Então, é o setor contábil que vai cuidar disso. O setor contábil, normalmente, ele é terceirizado, por isso que eles têm escritório de contabilidades, que prestam serviço para pequenas empresas. Você vai ver um setor contábil dentro de uma empresa maior, quando realmente a empresa cresceu muito, se tornou mais complexa, porque ela vai crescendo, ela vai ficando mais complexa e vai administrando valores mais altos. Aí você vê uma equipe contábil dentro da empresa, mas é mais comum você ver o setor contábil terceirizado. Agora eu vou falar um pouquinho separado dos dois, tá? A administração financeira, ela vai controlar aquelas contas que são contas fixas, que todo mês tem, né? E as contas diretas e as contas indiretas também, né? E ela faz um planejamento do que é previsto gastar, que eles chamam de budget, nem está aqui, depois eu vou falar mais dele para vocês num outro momento. Então, existe, como aqui no exemplo, ó, existe um controle financeiro, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Existe um controle anual, né, que é feito e administrado pelo setor financeiro, aonde ele tem previsto qual é o gasto que ele vai ter com cada conta. Energia elétrica, juros, fornecedor, impostos, a própria contabilidade, folha de pagamento, matéria-prima, insumos, embalagem, então, transporte. Então, toda a conta da empresa, a conta fixa e a conta não fixa, ela é administrada pelo planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro, para fazer uma boa administração, ele faz uma previsão do que vai se gastar em cada conta. E conforme vai passando o mês, ele vai monitorando se o que estava previsto foi realmente o realizado. Então, começa a ter as informações do real de gasto com aquela conta. E aí tem também a diferença que vai aparecer. Se ele previu um valor menor e gastou mais, vai ter um valor aí negativo aí que foi o previsto real. Agora, se ele previu gastar um valor e gastou menos, ele vai ter aí também uma diferença aí que seria positiva. Esse controle, ele é extremamente importante
porque em cima do que é previsto gastar durante o ano inteiro, ele tem uma previsão do que ele precisa vender para ele conseguir pagar essas contas. Tá? Então, esse é um dos controles feitos e é de responsabilidade do setor financeiro. Tranquilo? Tranquilo. Vocês vão me interrompendo, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma palavra, alguma coisa assim. O ideal é que nós, pessoas físicas, fizéssemos um controle parecido, fizéssemos o nosso controle financeiro. Tem muito cursinho aí cursinho curto mesmo, de poucas horas, que é voltado para a saúde financeira, para você aprender a controlar as suas finanças, que seria voltado para uma planilha parecida com essa, aonde você consegue prever qual é o seu salário, o seu rendimento, você consegue saber ali o montante do seu rendimento mês a mês do ano, você consegue também prever qual é o seu gasto mês a mês, conta a conta, para saber se você está gastando além do que você recebe. Então, esses cursinhos aí de saúde financeira, aprenda a controlar suas finanças, ele é voltado para isso, para que você faça essa administração que dentro da empresa ela é feita pelo setor financeiro, só que ela é muito maior, né? Muito mais ampla, porque as pessoas normalmente não têm um controle financeiro, né? Recebe e vão gastando, vão fazendo dívidas para o mês seguinte e acabam não tendo muito esse controle financeiro. Quais são os riscos de não efetuar um planejamento, um controle financeiro dentro de uma empresa? Qual é o risco para a empresa de não fazer isso, não ficar atenta a isso, né, a esse setor? Se ela não controla os seus gastos e o seu orçamento, ela não consegue nem imaginar, nem calcular, nem ter uma estimativa do seu preço de venda correto. Que quando ela sabe exatamente qual é o seu orçamento que ela tem para gastar e qual é o seu gasto, ela consegue calcular o preço de venda do produto, porque dentro do gasto, ela vai calcular qual é o custo de fabricação daquele produto. Aquele produto para ser fabricado, ele tem um custo. E esse cálculo do custo, ele faz parte do controle financeiro, de saber exatamente quanto custa para produzir aquele produto. Imagine você dentro de uma linha de produção, fabricando um produto e você não ter noção do custo. Você pode fazer um preço muito barato e começar a ter prejuízo. Então, um bom controle financeiro vai te dar base para você ter um bom cálculo de preço de venda do produto. Tanto você vai conseguir chegar ao valor exato do custo do produto, do lucro que você quer ter, e aí você calcula qual seria o preço de venda. Tá? Sem controle financeiro, você não consegue saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Quando eu falei que às vezes o pequeno empreendedor, ele mesmo faz o seu controle financeiro, e por não ter muita experiência na área, não entender muito bem disso, fazer uma coisa mais caseira, assim, ele acaba não tendo muita certeza do seu lucro e do seu prejuízo, e por isso que muitas vezes em 2 anos, assim, ele acaba fechando, abrindo falência, porque vem a crise dos 2 anos. Porque ele não consegue pensar, eu abri meu negócio hoje, eu preciso pensar no hoje, mas eu preciso pensar nos próximos meses, planejar o ano inteiro e planejar um pouquinho o ano seguinte. Quando eu faço esse planejamento, aí eu consigo visualizar o que o que é previsto eu receber, que vai virar meu orçamento, não vai ser suficiente para cobrir os gastos. E aí eu sou pego de surpresa quando, de repente, em 2 anos, eu estou numa crise financeira, não controlei financeiramente a minha empresa e não tem de onde tirar dinheiro e a empresa deu mais prejuízo do que lucro. Então, se alguém resolver abrir um negócio próprio,
e não tiver condições de contratar um especialista financeiro, faça um cursinho de finanças, o básico. Tem N cursinhos aí que você pode estar fazendo. Entenda um pouquinho como que funciona essa questão de você administrar o seu orçamento, o que você tem para gastar, administrar todas as contas que você tem para pagar no mês, calcular o seu custo, mas não só pensando no agora, né, nesse mês ou nesse semestre, pensando um pouquinho no ano inteiro, joga isso numa planilha no ano inteiro, joga isso um pouquinho mais para frente também, para você não chegar naqueles 2 anos de crise, que é onde a maioria das empresas fecha, os microempreendedores, e você pega de surpresa ali por alguma coisa que passou despercebido ali, tá? Não ter controle sobre os recebimentos, né? Quando você não tem controle da área financeira, você não sabe o que você está recebendo também. O dinheiro está entrando, mas junto com o dinheiro, você tem encargos para pagar para o governo. Então, às vezes, você tem a falsa impressão de que está entrando muito dinheiro, mas não está. Você não possui o registro adequado de todas as transações, então você não sabe exatamente o que você tem a receber ou a pagar, e isso pode prejudicar, se você precisar de um empréstimo lá na frente, quem vai fazer o relatório para pedir empréstimo para o banco é o contador, já é a administração contábil. Mas o contador vai precisar de informações da área financeira para fazer o relatório dele para pedir empréstimo para o banco. Então, isso pode atrapalhar também essas transações aí, porque vai faltar registros adequados da empresa, né? Da saúde financeira da empresa. Então, dificilmente alguém vai investir numa empresa se ela não consegue ter registro do que está entrando e do que está saindo. Nossa, já apareceu aqui 10 minutos já para acabar. Gente, dúvidas? Não. Não? Então, vamos aqui mais um pouquinho. Acho que dá para passar mais 1 ou 2 slides antes de cair. Aí eu volto. Que riscos eu tenho também, né? Outros riscos de não efetuar um planejamento. Eu não consigo administrar o capital de giro, né? Toda empresa precisa ter um capital de giro. É um dinheiro reservado para esse momento agora, por exemplo, que nós estamos passando, né? Eu até coloquei aqui embaixo o conceito de capital de giro. Capital de giro é uma parte do investimento que compõe uma reserva. Então, imagine que do dinheiro que está entrando para a empresa, você precisa fazer uma reserva, tá? Isso a gente chama de capital de giro. Essa reserva, ela é utilizada para suprir a necessidade financeira da empresa ao longo do tempo. Então, está entrando dinheiro, eu vou guardar essa reserva, porque está entrando dinheiro hoje, que é maio. Eu não sei se junho, julho e agosto vai entrar dinheiro. Então, essa reserva agora é para a minha necessidade nos próximos meses, se acontecer alguma coisa. Esses recursos, eles ficam no estoque, no contas a receber, no caixa, no banco. Você pode guardar dentro do colchão, onde você quiser. Mas é um dinheiro que você não pode mexer, tá? Ele está reservado para uma emergência, para uma coisa a longo prazo. Então, você vai todo mês guardando um determinado valor, o contador vai ajudar você a estabelecer qual é o capital de giro adequado para o seu negócio, para o tamanho do seu negócio. Definido esse capital de giro, você vai fazer essa reserva. Ele é um dinheiro que você está dentro do dinheiro do investimento que você tem da empresa, mas ele é para ser usado nesse momento. Por exemplo, a empresa que teve capital de giro agora, vinha com capital de giro guardado ali, reservado, nesses primeiros meses de crise, está conseguindo pagar salário de funcionário. A empresa que não tem capital de giro, aquele empresário que dinheiro entra, ele já gasta, ele já investe, ele já amplia o seu negócio, mas ele deixou de reservar, foi essas empresas que no primeiro mês, assim, o primeiro, segundo mês já teve aquele baque e já não conseguiu honrar muito, por exemplo, com a folha de salário dos funcionários. Então, a empresa ela precisa ter um capital de giro. E um bom controle financeiro
vai facilitar você administrar esse capital de giro. Sem o controle financeiro, você não vai conseguir administrar o seu capital de giro. Você não vai saber qual é o seu capital de giro adequado. Tá? Deixa eu me dar mais uma aqui, acho que dá para falar mais uma. Sem o controle financeiro, você não sabe o valor do patrimônio da sua empresa. Quanto vale a sua empresa? Ou quando a gente fala quanto vale a sua empresa, a gente não está falando só do prédio. A gente está falando de tudo que tem lá dentro. A gente está falando dos móveis, dos equipamentos, da marca. A empresa, conforme ela vai ficando conhecida, a marca começa a ter valor. Marina Calçados, por exemplo, que é uma loja que a gente tem em Taubaté aqui, que é mais conhecida na região, né? Ela tem, essa marca tem valor. Se ela for vender essa marca algum dia, além do prédio, dos móveis, dos equipamentos, ela vai somar no valor da empresa o valor da marca, que a marca começou a ser conhecida. Então, o patrimônio da empresa, aliás, patrimônio é uma coisa que a gente vai conversar bastante por causa de balanço contábil. Se você não tem o seu controle financeiro, você não sabe quanto vale a sua empresa. Tá? Então, você tem que saber realmente quanto vale a sua empresa, porque se você precisar de um empréstimo no banco, muitas vezes a sua empresa pode entrar como garantia. Tá bom? Eu acho que vai cair aqui, eu vou aproveitar aqui para parar aqui a gravação, porque aí eu já subo outro vídeo aqui na sequência. Deixa eu dar um stop aqui.